Janeiro, em Copacabana, no Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki, com o mestre Johnny DeCarli, que há mais de 20 anos difunde a técnica no Brasil e hoje é um dos principais escritores, professores de Reiki, autor de mais de 14 livros no Brasil e no mundo. Mestre, eu agradeço a oportunidade de poder estar conversando com o senhor um pouco mais sobre o Reiki. Primeiramente, o que é o Reiki? As pessoas no Congresso Nacional, por exemplo, o local onde eu trabalho, a todo momento me perguntam como que o senhor resumiria o Reiki? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua visita aqui na sede do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão de Reiki e dizer a você, Marcele, que é um privilégio recebê-la. Eu tenho acompanhado o seu trabalho como jornalista no Congresso Nacional. Eu admiro muito a sua imparcialidade, as suas colocações imparciais e você também se esforçando para implantar, para levar o Reiki na sede do Parlamento. Então eu acho muito bonito o seu trabalho e é um privilégio recebê-la no dia de hoje. Muito grato pela visita. Muito grato por essa oportunidade de entrevistá-la e levar um pouco mais do seu conhecimento para Brasília, né, poder ajudar as pessoas e por ser sua aluna, né, e a todo momento sempre tirando dúvidas, mandando WhatsApp, o senhor sempre disposto, né, passando informações para a gente. Então, a pergunta é sobre... O que é o Reiki, assim, para a pessoa, assim, porque a todo momento, por mais que a técnica hoje está muito difundida, está reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, hoje é um procedimento do SUS, está cada vez mais comum o Reiki no cotidiano das pessoas, mas mesmo assim as pessoas têm muitas dúvidas. A todo momento eu cruzo com alguém no corredor, no congresso, na Câmara Nacional, as pessoas não sabem o que é o Reiki. Bom, em março agora desse ano de 2017, nós tivemos a alegria de ter a nossa técnica, que é o Reiki, incorporada nos procedimentos oficiais do Sistema Único de Saúde como práticas integrativas e complementares. Então o Reiki foi incorporado no Ministério da Saúde, junto ao SUS, como uma prática terapêutica. Mas o Reiki é muito mais do que isso. É importante que as pessoas saibam que o Reiki é um método. Método é um termo que vem do grego métodos, dos, caminho, meth, seguro. É um caminho. O que é que preconiza um caminho seguro? Se 100 pessoas participam de um seminário do Reiki, todas as 100 pessoas terão resultados positivos, porque se o Reiki não viesse a funcionar como uma única pessoa, o Reiki deixaria de ser um método. Então o Reiki é um método, o termo é um termo conhecido no Japão, daí vem os termos Judô, Kendo, Karate-do, Aikido. E no Japão, o Reiki ele é conhecido como Reiki-do, o caminho da energia do universo. E um caminho sempre nos conduz a uma determinada coisa ou a um ponto. E no Japão, o objetivo desse caminho, o caminho da energia do universo, é nos conduzir a uma situação de felicidade. É fazer do praticante de Reiki uma pessoa mais feliz. E tudo que nós fazemos na nossa vida, quando a gente faz um vestibular, ou um concurso público, um curso superior, a pessoa que se casa, que tem um filho, o objetivo de todas as pessoas sempre é a felicidade. E o Reiki é um método que foi desenvolvido há menos de 100 anos. O Reiki, agora no ano de 2022, nós estaremos completando 100 anos que o descobridor do método, que foi o mestre Mikao Usui, desenvolveu essa técnica no Japão. E é um método extremamente simples e que a cada vez há mais procura, mais interesse das pessoas em função da simplicidade, da praticidade, e que rapidamente a pessoa praticando o Reiki, a pessoa já nota modificações positivas na sua vida em termos de alegria, de felicidade. E como que funciona na prática, por exemplo, uma pessoa que vai para uma sessão de Reiki, né? O que acontece, como que funciona? Porque muitas pessoas me encontram também e comentam assim, eu sou uma pessoa cética, eu não acredito em nada, e creio que isso não funciona. É importante que a gente saiba que se o Reiki é um método de felicidade, ninguém pode ser feliz
com enxaqueca, com depressão, com prisão de ventre, com insônia. Então, dentro desse caminho, dentro do método Reiki, está agregada a parte terapêutica. Por isso que o Reiki foi agregado como uma técnica terapêutica, mas o Reiki é muito mais do que isso. O Reiki é uma força, é uma energia. Albert Einstein, ele dizia que o ser humano está mergulhado num grande oceano de energia invisível. E as pessoas receberam essa informação. Einstein veio a falecer no ano de 1955, então ele dizia isso há 80 anos atrás, e as pessoas receberam isso de uma maneira muito cética, como muitas pessoas recebem o Reiki até hoje, irmão. E aí vem essa citação célebre de Einstein, que triste época em que é mais fácil você desintegrar um ato, Hiroshima e Nagasaki, do que um preconceito. E as pessoas seguem muito preconceituosas. Só que hoje é muito mais fácil para nós aceitarmos esse oceano de energia invisível que Einstein falava, porque hoje nós vivemos muito mais no mundo invisível do que no mundo visível. Onde é que está a internet? Hoje a gente vive no mundo da internet, e se nós não tivermos um equipamento para acessar, a gente não vê a internet. A gente vai viajar, a gente passa no raio-x no aeroporto, a gente não percebe o raio-x. A gente coloca um alimento no forno de micro-ondas, que permite que aqueça o alimento em 30 segundos, e a gente não vê essas micro-ondas. Você cola um imã na geladeira, essa força de atração magnética a gente não vê. Se a gente colocar um fio, uma tomada, um fio elétrico, e colocar numa banheira cheia de água, a gente não vê a energia elétrica. E se a gente entrar, a gente morre eletrocutado. É uma força também invisível. Recentemente tivemos alguns terremotos no Irã, no México, e foram encontradas pessoas soterradas que estavam há uma semana sem se alimentar, uma semana sem beber água, e as pessoas estavam vivas. Mas sem respirar, a pessoa não fica 5 minutos. Ela morre por asfixia. E o ar é um alimento invisível, só que a gente não fica 5 minutos sem ele. Resumindo, quanto mais invisível, mais poderoso é. Você vê a energia nuclear, as bombas que caíram no Japão, Hiroshima e Nagasaki, que no primeiro impacto fizeram aí milhares de vítimas fatais, em torno de 70 mil pessoas morreram, mas ao longo dos meses as pessoas começaram a morrer pela radioatividade, que era uma coisa até então desconhecida, e ninguém pode ver a radioatividade. E essa energia que Einstein dizia que nós estamos mergulhados, é a energia que está presente na fórmula mais famosa dele, que é energia igual matéria vezes velocidade da luz ao quadrado, que é a energia primordial cósmica. É a energia que Jesus fez uso para multiplicar 5.000 peixes, 5.000 pães. E é a energia que condensada forma todo tipo de matéria. Então nós fazemos uso dessa força, dessa energia que se une com a energia que nos mantém vivos, que é a energia proveniente da alimentação, da água que a gente ingere. E essa energia nós canalizamos através principalmente das mãos. Existem outros veículos, que pode ser a boca, através de sopro, através de olhar, mas o principal veículo de transferência de energia são as nossas mãos. E essa energia penetra nas pessoas, independente delas crerem ou não crerem, porque o Reiki é uma força, como é a eletricidade. Nós sabemos que Thomas Edison, ele inventou a lâmpada, e quando ele convocou a imprensa para que ele apresentasse pela primeira vez uma lâmpada, que foi em 1889, as pessoas se assustaram, como é que podia aquela bolinha iluminar sem fogo, e pediram uma explicação, e ele deu a explicação. Tudo dependia de um tubo, que não era um tubo, que ele chamou de fio, que trazia uma água, que também não era água, que ele chamou de energia elétrica, que chegou numa bolinha, que ele disse que também não era uma bolinha, que era a lâmpada, e essa energia era absorvida pelos elétrons que estavam girando ao redor de um núcleo. Os elétrons pulavam. Quando os elétrons voltavam para a órbita original, eles eram obrigados a liberar a energia elétrica na forma de fótons de luz, e isso que iluminava. E os jornalistas acreditaram que ele estava falando a verdade porque a lâmpada estava acesa. Só que as pessoas, elas não compreenderam muito essa história de elétrons pulando de órbita e pediram uma explicação sobre essa água
que não é uma água que passava por um tubo, que não era o tubo, que era o fio elétrico. E ele perguntou ao jornalista: vocês estão perguntando da energia elétrica? E o jornalista: sim. E Thomas Edison disse: energia elétrica a gente não explica, energia elétrica a gente usa. Passaram mais de 100 anos e os cientistas eles seguem sem uma explicação plena da energia elétrica. E todos os meses a gente paga uma conta de um mistério que é a eletricidade. E se nós não pagarmos a conta do mistério, a gente vai tomar banho frio, a gente vai ter o WhatsApp. Enfim, essa energia que nós estamos mergulhados, ela é um mistério, é uma energia misteriosa. Einstein, ele fazia referência aos mistérios. E o próprio Einstein era reikiano, né? Sim, hoje nós temos documentos, fotografias dele no Japão em 1922 e uma carta que ele escreveu à filha dele, que está na Universidade de Jerusalém, onde ele fala do reiki. Hoje, recentemente, nós conseguimos essa comprovação. Mas Einstein tem uma citação dele muito famosa, que é a seguinte: que a coisa mais interessante que nós podemos vivenciar nessa vida são os mistérios. E que os mistérios são a fonte de toda a arte e de toda a ciência verdadeira. Então a energia elétrica é um mistério. Mesmo que você não acredite, se você tocar numa tomada elétrica, você vai levar um choque. E o reiki, a exemplo da energia elétrica, essa energia primordial cósmica, é uma força real, misteriosa também, ela não tem uma explicação, só que uma pessoa, quando ela recebe uma sessão de reiki, ou ela se torna uma reikiana e começa a aplicar reiki nas pessoas, começa a se auto-aplicar, a pessoa percebe o poder dessa energia. Como que é o processo da energia reiki na prática? Por exemplo, uma pessoa que é muito raivosa, negativa, que está sempre reclamando de tudo, que tem vários problemas de saúde, quando o reiki começa a atuar nessa pessoa, seja numa sessão ou ela vira uma reikiana, por sintonização, o que acontece? Bom, o reiki foi pesquisado em diferentes universidades, inclusive na Universidade Federal do Estado de São Paulo, na USP, na Universidade de São Paulo, existem teses de doutorado, Faculdade de Medicina da Unifesp, teses de mestrado na USP. Só que uma universidade americana, a Universidade de Stanford, ela fez estudos do funcionamento cerebral, o que acontecia no cérebro das pessoas, quando elas estavam aplicando reiki, a energia reiki, e recebendo a energia reiki. E eles conseguiram provar através de equipamentos médicos, que é o eletroencefalograma, que a pessoa, quando recebe reiki, ela aumenta a emissão de ondas alfa, que são ondas que pulsam na frequência entre 7,5 e 13, pulsam na frequência entre 7,5 e 13 Hz. E nessa frequência, o nosso organismo, ele é composto de diferentes órgãos, de diferentes glândulas, nós iniciamos a produção de hormônios, como por exemplo as endorfinas, que suprimem naturalmente as dores. A gente estimula a produção de hormônios como a serotonina e a dopamina, que são hormônios antidepressivos. Essa frequência, ela estimula a produção de um outro hormônio, que é a melatonina, que faz com que a pessoa adormeça recebendo reiki e que pela noite ela tenha um sono mais reparador. Então, na verdade, não é a energia que está curando a pessoa. A energia, ela penetra no nosso organismo e ela estimula o organismo da pessoa a produção de hormônios que são altamente benéficos às pessoas. E essa energia, ela tem uma particularidade. Ela consegue equilibrar a nossa energia pessoal, e muitas vezes ela pode estar desequilibrada. Existem pessoas que elas têm mais energia positiva, que é a energia yang, a energia ativa. Existem pessoas que têm mais energia negativa, tá? Que é a passiva, que os chineses chamam de yin. E muitas pessoas, em função de uma alimentação inadequada, falta de atividade física,
falta de repouso reparador, pessoas que nutrem pensamentos muito negativos ou emoções inferiores. As pessoas se desequilibram às vezes facilmente, sentindo raiva, sentindo preocupações. Essas pessoas acabam tendo um desequilíbrio energético. Eu não estou falando de desequilíbrio emocional. E aí, essa energia, estudos mostram que ela vem de outras dimensões. Essas dimensões, ela é uma realidade provada por Albert Einstein. Ele conseguiu comprovar cientificamente a existência de uma quarta dimensão, onde há o contínuo tempo e espaço. Nessa dimensão, não existe polarização das energias. E essa energia, quando ela penetra a energia reiki, ela penetra no organismo de uma pessoa que está recebendo, ela funciona como se fosse o coringa de um baralho, ela se transforma naquela energia que nós estamos precisando. Então, se uma pessoa tem um desequilíbrio energético, ela está mais yang do que yin, ela pode desenvolver um comportamento como agressividade, hiperatividade, impaciência, ansiedade. Ela pode desenvolver insônia. Pessoas que já desequilibram para o outro lado, ficam mais zen, elas poderão desenvolver um comportamento como apatia, melancolia, desânimo, tendências depressivas, tendência suicida. E a energia, ela, quando penetra, ela se transforma naquela energia que nós estamos deficitários. Se a pessoa está muito yang, a energia reiki, ela vira yin, ela equilibra a pessoa. Se a pessoa está muito yin, a energia penetra, ela vira yang e equilibra a pessoa. E aí as pessoas às vezes falam, o reiki curou a minha ansiedade. E, na verdade, o reiki não curou a ansiedade da pessoa. O que o reiki fez, aquela ansiedade existia porque a pessoa estava desequilibrada. A partir do momento que ela se equilibrou energeticamente, aquela ansiedade deixou de existir. Existem pessoas que tinham um comportamento depressivo. Por que as pessoas tinham esse comportamento depressivo? Porque as pessoas estavam desequilibradas. Elas estavam mais zen. Elas recebendo energia reiki, o reiki virou yang, equilibrou. E aí as pessoas, o reiki curou a minha depressão? Não, aquela depressão existia porque era uma consequência de um organismo desequilibrado. Então, na verdade, tecnicamente falando, cientificamente falando, o reiki ele não cura. O que o reiki faz é equilibrar a energia pessoal. A pessoa equilibrada, ela produz hormônios, ela caminha naturalmente em direção à saúde. Além de que a emissão de ondas eletromagnéticas numa frequência longe da frequência de estresse induz a pessoa à produção desses hormônios altamente benéficos. Com o reiki também é possível se trabalhar em ambientes, fazer coisas para proteger mais as pessoas. Como as pessoas podem se proteger usando o reiki como método de proteção e de equilíbrio, sendo que a gente transita por tantos ambientes muitas vezes desequilibrados, extremamente negativos? Bom, a gente permanentemente está interagindo com diferentes tipos de energia. Isso eu falo sem julgamento, assim, somos seres humanos. Quando Einstein disse que energia igual a matéria vezes velocidade igual a luz ao quadrado, ele não disse energia positiva, nem energia negativa. Na verdade, cientificamente falando, só existe um tipo de energia. Só que essa energia ela pode se apresentar em alta frequência e em baixa frequência. Então, pessoas que nutrem pensamentos negativos, emoções inferiores, elas acabam irradiando energias de frequência mais baixa, como se fosse, por exemplo, gelo. Qual é a composição química? H2O. Pessoas que nutrem pensamentos mais elevados já emitem a mesma energia numa frequência mais elevada, que seria a água ou o vapor de água, que é a mesma composição do gelo. Mas o gelo pode matar uma pessoa. Se você atira 10 quilos de gelo na cabeça de uma pessoa, a pessoa pode morrer de H2O. E se for no estado líquido, ela pode tomar banho, ela pode beber. Então, o que o reiki faz, na verdade, você vê, nós estamos no Rio de Janeiro, as pessoas vão estar escutando esses barulhos, são obras, a gente está num ambiente aqui, um ambiente acolhedor, que é a nossa sala de aula, mas a gente percebe esses ruídos. E essas energias, elas se propagam, sejam de forma sonora, seja na forma de pensamentos, seja na forma de emoções.
E o reikiano, ele tem recursos, através de símbolos, de captação de energia, de transmutação da energia. Não é que as energias não cheguem, elas chegam, mas nós elevamos a frequência vibratória. Então nós recebemos uma energia que poderia causar dano. Existem energias que podem até levar a pessoa à morte. E a partir do momento que você eleva a frequência, você recebe aquela energia e ela se torna saudável. Mestre, e se o senhor pudesse comentar um pouco dessas energias que podem causar dano, por exemplo, a inveja, que isso muitas vezes as pessoas não levam muito a sério, o senhor mesmo repete muito nas suas aulas que a inveja é pior do que se fazer um trabalho com Sim, pessoa. isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Existem estudos que comprovam que o cérebro humano, ele é um emissor de ondas eletromagnéticas, que nós chamamos de ondas mentais. A partir do momento em que o ser humano emite um pensamento é uma coisa que tem cor, pensamento é uma coisa que tem forma, pensamento é uma coisa real, que ocupa lugar no espaço. Nada colore tanto a nossa aura como os nossos pensamentos. Então, permanentemente, o ser humano ele emite pensamentos. O cérebro humano ele emite em torno de, no mínimo, 40 mil pensamentos por dia. De acordo com os indianos, de 40 a 60 mil pensamentos. Então, nós emitimos essas ondas mentais. Essas ondas mentais, quando elas vão agregadas a emoções, pensamento é uma coisa, uma emoção é uma coisa diferente. Emoções de baixa frequência, como, por exemplo, a inveja, a pessoa olha uma pessoa que tem uma beleza diferenciada, um emprego diferenciado, um parceiro, um marido, uma esposa, um namorado, um carro, um salário, e a pessoa passa a desejar aquilo porque ela não tem. Então, aquele pensamento associado a uma emoção de baixa frequência, que poderão ser várias, entre elas a inveja, que a gente vê muito por aí, isso causa dano. Então a gente escuta, o povo aumenta, mas o povo não inventa. O povo fala de mal olhado, de olho gordo. As pessoas contam, dizem que quando vão fazer uma coisa, vão prestar um concurso público e que contam para as pessoas, aí dá tudo errado. E isso é verdade. E no Reiki nós temos ferramentas para, a partir do momento que essas energias estão chegando, nós elevarmos essa frequência vibratória, impedindo que essas energias que são reais, elas causem o dano que elas causam. Mas uma outra parte que a gente pode abordar é a pessoa iniciada no Reiki, que participou de um processo de sintonização, seja no Reiki 1, 2, 3A, ou até virar mestre em Reiki. O que muda na vida da pessoa ela ser um reikiano de fato e incorporar os princípios do Reiki na sua vida? Bom, nós sabemos que toda energia de cura, nós trabalhamos com uma energia terapêutica. Toda energia de cura, obrigatoriamente, é uma energia de amor. Então, o reikiano ele funciona como se fosse a antena de uma televisão. A antena recebe as ondas de uma emissora. Então, nós recebemos a energia do universo, que ela vem numa frequência. Essa frequência ela não é terapêutica. É uma frequência extremamente elevada. E para que essa energia ela cure alguém, ela precisa entrar na mesma sintonia, na mesma ressonância da energia de amor, que é a energia que uma mãe transfere a um filho quando o filho sofre. Uma avó, quando beija o seu neto, ela transfere uma energia. E nós trazemos essa energia do universo colocando na mesma frequência da energia que Jesus enviava para todas as pessoas. E essa energia ela é formada nesse chakra. Hoje a medicina ayurvédica ela fala que nós temos vórtices de energia, diferentes chakras, e esse é o nosso chakra mais sagrado. Na Índia eles chamam de Anahata Chakra, o chakra do amor. O caminho do meio que Buda pegou, porque tem 3 chakras embaixo e 3 em cima. Então nós recebemos, condensamos a energia até esse chakra e transferimos essa energia através das mãos. A partir do momento que nós começamos a canalizar essa energia, nós sabemos que se nós entrarmos num ambiente escuro,
e a gente quer tratar a escuridão, a gente tem que jogar luz. A escuridão ela não tem cura. Como é que você cura a escuridão? Jogando luz. Se você entra num ambiente que está muito calor, você tem que jogar refrigeração. Se está muito frio, você tem que jogar calefação. E o que a gente percebe, o nosso planeta está do jeito que está. Essa má distribuição de renda, a corrupção, as guerras, a fome, por conta de dois inimigos que a humanidade tem dentro de si, que é o orgulho e o egoísmo. E isso é uma emoção muito sutil. E para tratar isso, nós precisamos trabalhar também na virtude oposta, que é o amor. Então, a partir do momento que uma pessoa se torna um reikiano e começa a trabalhar com essa energia, ela se torna um ser humano. Ela se torna um ser humano mais amoroso, um ser humano mais humilde, um ser humano mais tolerante, aceitando as pessoas como elas são. E nós não temos dúvida que o Reiki é um método que veio para transformar a humanidade. Porque cada pessoa que você transforma é uma lâmpada iluminando a humanidade. Então, o Reiki faz de nós seres humanos melhores. Mestre, outra questão que surgiu muito a partir do meu trabalho dentro do Congresso Nacional, e as pessoas se questionam assim, o Reiki, amor, quietude, relaxamento, não tem nada a ver com o Congresso, porque aqui tem que ser agitado, tem que se impor, tem que ser estressado mesmo, assim, e eu tentando levar argumentos para essas pessoas, mostrando que não, que justamente nesse ambiente que a gente tem que tentar afetar positivamente. O que o senhor diria para uma pessoa que chega e fala isso para o senhor? Sendo que lá a gente vê muita gente, essa pessoa está, sabe, naquela pilha, assim, por causa da demanda de trabalho. A gente vê tudo que a gente vê no Congresso Nacional hoje, esses casos de corrupção, de desvios, dirigentes, pessoas que dirigiram o nosso país, pessoas presas. Essa operação aqui, a gente tem acompanhado a Operação Lava Jato, exatamente por esse tipo de mentalidade. Não existe plano B, só existe plano A, que é o plano do amor. O amor é a maior força transformadora do universo. A gente percebe em ambientes em que há o amor, instituições filantrópicas, em que as pessoas trabalham por amor, as coisas funcionando bem. Onde há orgulho, onde há egoísmo, vem a discórdia, vem as disputas e a coisa se desvirtua. Então, na verdade, esse planeta ele só vai mudar quando as pessoas mudarem a mentalidade delas e elas trouxerem as decisões para o coração delas. São as decisões que são tomadas pelas mães, pelas avós, que querem o melhor dos filhos, dos netos. Então, esses dirigentes, essas pessoas que têm o controle do poder, elas precisam sentir pela população, pelo povo, aquilo que uma mãe sente por um filho. E aí nós realmente teremos um país melhor. E qual a importância de levar cada vez mais reikianos para o Congresso Nacional e para outros espaços públicos em Brasília, tendo em vista isso que o senhor acabou de nos falar? Um reikiano ele funciona como se fosse uma lâmpada. Ele funciona como se fosse um farol. O farol, ele fica numa rocha, ele não navega, mas ele entende que os barcos se choquem, que eles naufragam. Então, cada reikiano, a pessoa se tornando um ser humano melhor, uma pessoa mais feliz, as outras pessoas, elas começam a questionar por que nós estamos sempre bem, por que nós estamos sempre sorrindo. Eu, na Índia, eu fiz um dos meus cursos de Reiki na Índia, e eu me recordo quando a nossa professora, que era uma médica pediatra que lecionava o Reiki na comunidade do Osho, em Pune, ela nos levou a um brejo. Era uma água estagnada, extremamente poluída, que havia larvas. E pela primeira vez eu vi uma flor de lótus, muito próxima. Depois eu estive no Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro, e fui novamente contemplar essas flores, mas até então eu nunca tinha estado do lado de uma flor de lótus.
E a nossa professora de reiki, ela perguntou se nós teríamos coragem de consumir aquela água estagnada, podre. E eu disse que não, só numa situação de emergência, onde a pessoa está num deserto, ou ela morre de sede ou ela consome aquela água. Mas em condições normais, eu não consumiria aquela água totalmente contaminada, cheia de micróbios. E ela pediu que nós jogássemos a água mal cheirosa e contaminada na flor de lótus. E nós jogamos, os alunos, éramos 9 alunos, e enchemos a flor, ela tem várias pétalas, enchemos de água estragada, contaminada, mal cheirosa, e ela fez uma oração pedindo perdão à planta, e ela pediu que nós cortássemos a flor e virássemos a flor, e que nós cheirássemos, e a flor de lótus, ela não havia perdido o seu aroma, ela seguia exalando o seu perfume. E ela pediu que nós olhássemos e procurássemos alguma impureza. E as pétalas da flor de lótus funcionavam exatamente como se fosse a pena de um cisne, que não aceita a água, senão ele vai afundar. Tinha uma resina. E ela disse que um reikiano, quando ele exerce os princípios filosóficos, ele aplica, ele usa o reiki, ele passa a funcionar como uma flor de lótus, que retira do ambiente somente os nutrientes, aquilo que interessa, e que ele não permite que a negatividade retire a sua luz. E a gente funcionando dessa forma, a gente passa a funcionar como um modelo, como um espelho, como uma referência. E as pessoas passam a se espelhar no nosso comportamento. Elas passam a se aproximar de nós, do nosso caminho. E a gente passa a influenciar positivamente, não através de palavras, mas através do nosso comportamento, dos nossos gestos. Mestre, a gente vive uma transição planetária, em especial no Brasil, com muitas mudanças, e as pessoas ainda estão tendo dificuldade para se adaptar a essa nova mudança, essa nova realidade. Queria que o senhor comentasse um pouco o que está acontecendo, na sua opinião, e como que as pessoas podem se preparar. Eu não tenho dúvidas que o que Jesus quis nos dizer da separação do joio e do trigo é exatamente o que esses outros calendários tentaram nos passar. Que a humanidade, ela será dividida em 2 grupos. O grupo dos aprovados e o grupo dos reprovados. O grupo das pessoas que atingiram um nível de consciência, um nível de evolução espiritual. E o reiki, logo após a nossa recente viagem, a 3ª viagem que fizemos ao Japão, eu conversando com os meus professores, que foi uma técnica recebida por Mikao Sui em 1922 como uma ferramenta para ajudar a humanidade, ajudar as pessoas a sair da fila do joio e entrar na fila do trigo. Eu vejo o reiki como uma ferramenta de salvação. O reiki muito mais do que uma técnica terapêutica incorporada pelo SUS, que ajuda as pessoas a se libertar de uma depressão, de uma insônia. Para mim o reiki é tudo isso, mas o reiki é mais. Para mim o reiki é uma ferramenta de iluminação. De desenvolvimento pessoal. Com certeza, porque a gente não pode atingir um nível de evolução sem uma expansão de consciência. Então o reiki, ele é uma ferramenta de purificação, de elevação espiritual para as pessoas. E Einstein, ele falou isso. Einstein nos deixou, eu falo muito de Albert Einstein, mas ele foi considerado por 2 das maiores revistas científicas norte-americanas como uma personalidade do século passado, como uma pessoa do século passado que mais interferiu positivamente na humanidade. E Einstein nos deixou uma citação, que ele dizia que a religião do futuro seria cósmica. E nós trabalhamos com essa energia cósmica, sem os dogmas da teologia. Jesus, ele não era cristão, Buda, ele não era budista. Eles pregavam o amor. E nós trabalhamos com essa energia também.
E eu não tenho dúvidas de que Einstein, ele falava sobre o Reiki, quando ele disse isso, que a religião do futuro seria cósmica, seria uma religião de energia de amor. Outra coisa que eu gostaria que o senhor comentasse é a importância de aquietar a mente nesse mundo de tantos desafios, fatores estressores sempre presentes, indo e vindo. Qual a diferença na vida de uma pessoa ao começar a meditar, por exemplo? Então, conforme nós falamos, o nosso cérebro emite ondas eletromagnéticas que podem ser mensuradas. O próprio Jesus nos deixou isso, que nós nos aquietássemos. Então, quando nós estamos emitindo ondas abaixo de 7,5 Hz, nós estamos adormecidos. A pessoa está dormindo. Existem diferentes tipos de sono. A frequência teta, a frequência delta, o repouso extremamente profundo, reparador, que nós estamos de 0,5 a 3,5 Hz. É um repouso que você acorda relaxado, descansado. E as pessoas perguntam, você sonhou com o quê? Não me recordo, porque não há sonho. Existe um repouso em que a gente sonha, a gente descansa, mas a gente não relaxa tanto, que é a frequência teta, de 3,5 a 7,5 Hz. A partir do momento que nós extrapolamos a frequência de 7,5 Hz até 13 Hz, é a frequência de alfa, é a frequência da meditação que nós ensinamos logo no primeiro momento, no primeiro nível de Reiki, que é a meditação Gassho. A pessoa para trabalhar, para produzir, ela não pode estar nessa frequência. Ela tem que estar numa frequência chamada de beta, que é de 13 até 25 Hz, que é uma frequência produtiva, de produção, de trabalho. Só que o que a gente percebe nesses ambientes estressantes, como, por exemplo, algumas empresas e o próprio Congresso Nacional, se nós pegarmos esse equipamento médico, que é o eletroencefalograma, nós percebemos que as pessoas estão acima de 25 Hz. Isso é mensurável, que é a frequência de gama, é a frequência do estresse. O cérebro... E aí, essa frequência é que faz com que as pessoas se desequilibrem facilmente. Facilmente elas sintam raiva, elas explodam muitas angústias e preocupações. É uma frequência que induz as pessoas à síndrome do pânico, à depressão. E o Reiki, ele nos desacelera. Ele nos tira dessa frequência de estresse. A pessoa iniciada no Reiki, ela simplesmente desacelera. E ela se afasta dessas angústias que estão degenerando a humanidade. A depressão, a síndrome do pânico, tendência suicida, tendências depressivas e por aí vai. Para finalizar, Mestre, uma dica que o senhor daria para pessoas que trabalham em ambientes extremamente estressantes? Pode ser uma pessoa que ainda não é reikiana, que queira se aproximar da técnica, como agir, como se portar nesses ambientes? Olha, existem vários caminhos. Existem vários caminhos que podem nos ajudar. O Reiki é apenas um caminho simples e eficaz. Mas as pessoas podem buscar um outro caminho. Tem tanta coisa boa por aí. A pessoa não pode não fazer nada. Porque aí sim, essa pessoa ela vai acabar adoecendo. Ela vai fazer parte de um problema, não de uma solução. E eu recomendo às pessoas que procurem um mestre de Reiki. Hoje existem excelentes profissionais em todas as cidades. Há 24 anos atrás, quando eu ingressei no Reiki, havia somente uma professora no Brasil. E hoje a gente encontra excelentes profissionais. Então eu recomendo que as pessoas recebam o Reiki. Observem o efeito da energia no seu organismo. O próprio Buda dizia que não era para a gente acreditar nas coisas, era para a gente observar, entendeu? E se desse certo que nós acreditássemos. Então, se as pessoas têm alguma dúvida, que elas procurem um reikiano, que elas peçam uma sessão de Reiki. E se o Reiki fizer bem a elas, que elas procurem ser iniciadas. E basta procurar e elas vão encontrar. O universo conspira positivamente. Einstein deixou isso. Deus não joga dados com o universo.
A partir do momento que a pessoa está bem intencionada, ela deseja entrar no caminho do bem, o universo conspira para que apareça o professor e o mestre adequado para aquela pessoa. Se o senhor pudesse falar brevemente sobre a lei da atração nesse aspecto. A lei da atração ela é uma lei física, uma lei científica. Ela prega que semelhante atrai semelhante. A matéria atrai matéria, a eletricidade atrai eletricidade, o magnetismo atrai o magnetismo, o bem atrai o bem e o mal atrai o mal. Isso é bíblico. Diga com quem tu andas, eu te direi quem eres. A partir do momento que uma pessoa muda, que ela passa a irradiar uma frequência mais elevada, uma frequência de amor, ela começa a atrair coisas boas para ela. E mesmo entre os princípios filosóficos do Reiki que nós aprendemos no nível 1, que é não sentir raiva, não se preocupar, ser gentil com as pessoas, trabalhar com amor e honestamente, o princípio que eu sou fascinado por ele é o princípio da gratidão. Porque quando a gente reclama de alguma coisa, a gente atrai. Tudo que você nega, você fortalece. Se a gente reclama do Brasil, ele piora. A gente tem que agradecer que nós temos um país fantástico. A gente não tem os problemas que tantos países têm, problemas raciais, problemas religiosos, a gente vê esses homens bombas se explodindo, a gente não tem nada disso. Nós temos um povo bom. Nós não temos os problemas climáticos, terremotos, esses furacões, esses maremotos, a gente viu agora, entendeu? Esses furacões no hemisfério norte, esses terremotos no Irã, no México. A gente tem que aprender a agradecer. Porque a partir do momento que as pessoas deixarem de reclamar, elas virarem o disco e elas passarem a agradecer pelo ar que elas respiram, pela saúde que elas têm, pela oportunidade, pela vida, a gente vai começar a atrair a abundância. E nós teremos um país bem melhor. E o Reiki tem também técnicas de transformação que fazem com que a gente consiga transformar a nossa realidade, seja por meio de um caderno, de pedidos, por meio de caixa para outras pessoas, né? Queria que o senhor também comentasse um pouco sobre isso. Exatamente. O próprio Jesus, isso está nos evangelhos de João, no capítulo 16, no versículo 23 e 24, em que Jesus dizia o seguinte: se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, vou-lo dará. Até agora nada pedistes. E Jesus finalizava: pedi e recebereis, e será completa a vossa alegria. Eu gosto muito dos livros do padre Lauro Trevisan. Ele tem livros que chegam a vender quase 3 milhões de unidades, o poder infinito da oração, o poder infinito do pensamento. E sempre nas obras de Lauro Trevisan ele cita que é importante pedir. E a gente aprende nessa técnica conhecida, técnica está se tornando conhecida também, que é o Ho'oponopono, que a minha filha Juliana, ela escreveu 2 livros sobre o Ho'oponopono, e no Reiki, que nós podemos interferir em acontecimentos. Que nem tudo que acontece com a gente é karma. Aquilo que a gente julgava sorte e azar, muitas vezes é porque a gente não manifestou de uma outra forma. E a partir do 2º nível de Reiki, nós aprendemos técnicas de transformação. É uma técnica conhecida como técnica do caderno, a técnica da caixa. A partir do 3º nível, a gente começa a trabalhar com cristais, que é a mandala de cristais, e a gente passa a interferir positivamente nos acontecimentos, fazendo com que a gente tenha uma vida mais feliz e próspera. Podendo, inclusive, mandar Reiki para o futuro, passado para reuniões, né, mestre? Sim, isso é científico também, né? Einstein provou que na 4ª dimensão não existe passado, nem presente, nem futuro. Então você pode enviar o Reiki para a 4ª dimensão de forma que ele atue na próxima semana na 3ª dimensão, numa audiência que a pessoa vai ter na justiça, numa ida ao dentista, numa viagem de avião, existem pessoas que têm fobias, ou numa reunião muito estressante. Então você pode enviar de forma intemporal a energia.
inclusive para o passado. Na verdade, você não está mandando energia para o passado, você está mandando para a quarta dimensão onde não há passado. A gente sabe que nem Deus pode modificar o passado. As torres gêmeas, elas caíram, elas vão continuar caídas. O que aconteceu não há como desacontecer, mas há como nós interferirmos em todo o processo emocional, a gente neutralizando traumas, fazendo com que a gente viva hoje como se determinados acontecimentos negativos não tivessem ocorrido na nossa vida. É literalmente virar a página. Maravilha, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para 2018, para as pessoas. O senhor está lançando, inclusive, uma agenda para 2018 com frases, né, boas para cada dia do Sim, a agenda ela já está disponível, tá? É uma agenda para o próximo ano, 2018, com pensamentos do Reiki, que são os poemas, análises que eu fiz, para que as pessoas se organizem e desejar a todo o povo brasileiro, né? A gente está passando por momentos delicados, que tenhamos todos um ano novo melhor, porque o povo brasileiro ele merece. Maravilha, mestre. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Muito grato. Um excelente ano aí para todos nós. Venha tantas vezes quanto quiser. Maravilha, gratidão. Namastê. Namastê.